Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver, o vídeo de hoje também vamos falar um pouco sobre PSP. No vídeo de hoje em específico, vamos trazer um comparativo entre o PSP 1000 para o PSP 3000. Então, bora lá? Bom, gente, eu vou começar trazendo para vocês as diferenças que eles têm, primeiramente pela carcaça, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o software dele, beleza? E antes de qualquer coisa, eu peço para que vocês não reparem tanto nas minhas unhas, porque a gente fez um churrasco aqui em casa recentemente, eu fui a churrasqueira, e aí por isso os cantinhos das minhas unhas estão extremamente pretos. Mas eu peço que vocês não reparem nisso e reparem sim nos nossos portáteis aqui de hoje. Vamos começar então pelo PSP 1000. O primeiro ponto que eu quero trazer sobre o PSP 1000 é sobre esse botão aqui do nosso analógico. Esse botão aqui soltou, sumiu, não faço a mínima ideia de onde tá, porém o analógico funciona da mesma maneira. Então, o primeiro diferencial que eu quero trazer pra vocês, mas não pelo fato de que é um diferencial entre um PSP e o outro, é exatamente sobre essa analógica, beleza? Finge que essa analógica é exatamente igual a essa daqui do nosso PSP 3000, fechou? Então, começando pela parte da frente da carcaça do nosso PSP 1000, vamos atentar ao seguinte. Aqui nós temos duas saídas de áudio que ficam na parte da frente da carcaça. Temos também mais saídas de áudios que ficam na parte de baixo da carcaça. Mas ainda falando sobre a parte da frente da carcaça, prestem bem atenção nos botões. No botão de X, quadrado, Y, bola, aqui nas setinhas e também no analógico, que como eu falei com vocês, é basicamente a mesma coisa do outro PSP que tá aqui. Aqui nós temos esse detalhe aqui, que ele é basicamente um detalhe estético da parte da frente do nosso PSP 1000. Do lado de cá, nós temos escrita a palavra Sony. Do lado de cá, nós temos o símbolo da PlayStation, certo? Do nosso lado direito temos as palavras escritas Power e Hold, aqui no caso botão de liga e aqui no botão de trava. Quando o PSP estiver ligado, se você descer esse botãozinho aqui para baixo, ele simplesmente vai travar, mesmo com a tela toda ligada. Então, se você vier aqui apertar qualquer botão, tentar mexer em qualquer coisa na interface do PSP, você não vai conseguir porque aqui tá travado. Aqui do nosso lado esquerdo, nós temos a opção de ligar e desligar o wireless, que é também feita por esse botão aqui. Na parte inferior da parte da frente do nosso PSP, nós temos o botão Home, os dois botões de volume. Temos também a palavra PSP, né, da marca do PSP. Temos aqui também o botão de escolha da claridade da tela. Ao mesmo tempo que a gente abaixa o brilho, a gente pode aumentar o brilho, igual como se fosse no telefone. Aqui temos o botão de mutar e desmutar. Aqui nós temos o botão de Select e aqui o botão de Start, certo? Já no nosso PSP 3000, vamos começar falando também sobre as saídas de áudio. Enquanto aqui no nosso PSP 1001 temos 4 saídas de áudio, conforme eu mostrei para vocês, 2 aqui na frente e 2 aqui embaixo, o nosso PSP 3000 tem apenas 2 na parte de cima. Para mim, a diferença desse para esse é exatamente apenas pelo fato de que quando você tá jogando aqui nesse PSP, você segura assim, certo? E ao segurar aqui e ficar jogando, essa parte de baixo aqui da mão faz uma espécie de concha, que quando sai o som aqui embaixo, ele bate aqui e volta pra você que tá ouvindo. Não que tá ouvindo, né? Pra você que tá jogando. Então, assim, meio que aumenta o som e meio que dá uma espécie de grave também pro som que tá saindo através das saídas de áudio daqui de baixo. Já no nosso PSP 3000, as únicas saídas de áudio que nós temos é aqui na parte da frente. Então, sim, ela vem diretamente pra você, assim como essas duas aqui também vêm diretamente pra você, porém, não tem como a gente fazer essa espécie de concha, então o volume, ele simplesmente vai se permanecer o mesmo, a não ser que você realmente apenas mude o volume, né, nos botões de aumentar e diminuir o volume. Sobre o analógico, conforme eu falei, funciona normalmente. A única diferença é que nós não temos o botão do analógico, né? Nós não temos esse botãozinho aqui do analógico para poder colocar aqui, mas é exatamente a mesma coisa. As setas, o material que são feitas, as setas, os materiais que são feitos, o botão de X, quadrado, triângulo e bolinha, são também do mesmo material, não difere de um console para o outro, assim como vocês podem ver, tá vendo? São exatamente iguais. E temos uma diferença aqui na nossa escrita do botão Power, do PSP 1000 para o PSP 3000. E a única diferença é que no PSP 1000 temos o botão Power escrito de verde, enquanto no PSP 3000 temos o botão Power escrito da mesma cor da escrita Hold, que também é na mesma cor, que é uma cor cinza lá no nosso PSP 1000. Na nossa parte aqui inferior é basicamente a mesma funcionalidade, porém temos duas diferenças. E a primeira diferença é que o botão Home aqui no nosso PSP realmente vem
escrito Home, enquanto no nosso PSP 3000 vem o símbolo, né, da PSP. E aqui no nosso PSP 3000 temos também uma entrada de áudio, ou seja, microfone, o que nós não temos aqui no nosso PSP 1000, que para poder utilizarmos microfone no nosso PSP 1000, precisávamos conectar ou um fone com microfone, ou literalmente conectar um microfone aqui na parte de acessórios, na parte de cima, para poder utilizar como microfone. Já no PSP 3000 veio com essa utilidade embutida aqui dentro. Na parte de cima dos nossos consoles, do PSP 1000 para o PSP 3000, temos essa diferença aqui, que é uma diferença estética que eu falei no início aqui do vídeo sobre o nosso PSP 1000. É uma diferença que não faz diferença, né, do PSP 1000 para o PSP 3000, o que trouxe aqui também uma borda um pouco mais fina na parte de cima da carcaça do nosso PSP 3000, diferente do nosso PSP 1000, que a carcaça é um pouco mais grossa, não sei se por questão realmente de estética, e aqui eles simplesmente resolveram colocar, né, essa estética aqui, ou se tem alguma coisa referente a alguma parte eletrônica aqui nessa parte de cima que realmente foi necessário que essa borda fosse um pouco mais grossa. Levamos em consideração também o peso dos dois PSPs. O PSP 1000, ele é um pouco mais pesado do que o nosso PSP 3000, e isso claramente conseguimos ver através da espessura dos dois, né? Aqui nós temos o PSP 1000 e aqui nós temos o PSP 3000. Conseguem ver a diferença? Claro que assim, né? Não é o dobro de tamanho, mas a gente consegue ver o quão mais robusto é o nosso PSP 1000 e o PSP 3000, quanto mais slim ele consegue ser. Na parte da frente dos nossos PSPs também conseguimos ver que ambos são feitos de um material de plástico preto brilhoso, não difere. As telas de ambos os PSPs, se não me engano, são do mesmo tamanho, e ambas são de LCD, porém em questão de imagem, o nosso PSP 3000 ele tem uma qualidade melhor do que o nosso PSP 1000, por exemplo, referente à saturação, referente à nitidez, enfim, né, essas questões específicas de tela. Na lateral esquerda dos nossos PSPs, temos uma mesma funcionalidade, porém alocada em lugares diferentes. No nosso PSP 3000 temos aqui uma entrada de micro SD, que é o nosso cartão de memória, que utilizamos para poder guardar jogos, vídeos, imagens, enfim, onde a gente consegue guardar tudo o que a gente quiser utilizar dentro do nosso PSP, que vá consumir memória, tem que ser pelo cartão. Nenhum dos dois PSPs, nem o PSP 1000 e nem o PSP 3000, obtém de memória interna para poder deixar vídeos, fotos ou aplicativos, o que for que seja. Mas aqui um diferencial que nós vemos é que a nossa entrada de micro SD no PSP 1000, ele é diferente, no caso do local também, do nosso PSP 3000. A estética também varia um pouco. Ao tentarmos tirar um cartão de memória do nosso PSP 1000, ele simplesmente vem aqui pro lado. Ele é um pouco mais básico, né? Ele é um pouco menor. Aperta o cartão, tira o cartão, coloca depois o cartão novamente e fecha. Essa mesma questão de tirar o cartão e colocar é o mesmo jeito que acontece aqui no nosso PSP 3000. A diferença é a maneira como abrimos a bandeja do nosso cartão de memória, que ela sai um pouco mais pro lado, um pouco mais... Enquanto aqui é um pouco minimalista, vamos dizer assim, aqui já é uma coisa um pouco maior, bem mais expressiva. Mas aqui, questão de tirar o cartão, é exatamente a mesma coisa, colocar o cartão aqui dentro. O mecanismo não muda. Outra diferença que também temos aqui nos nossos PSPs, na parte esquerda da nossa carcaça, é que o botão de ligar e desligar o wireless fica aqui no lado esquerdo no nosso PSP 1000, enquanto no nosso PSP 3000 o botão de ligar e desligar fica na parte de cima. Então temos um pouquinho dessa diferença, talvez por isso um dos motivos pelo qual conseguiu fazer esse encurtamento de carcaça mesmo do próprio console. Já na parte direita da carcaça dos nossos PSPs, a gente não tem nenhuma diferença praticamente, porque são exatamente os mesmos botões, o botão de ligar e desligar e também, né, o botão, como eu falei, da trava, que ficam exatamente no mesmo local. Um pouco de diferença do 1000 para o 3000 é que no 3000 ele é um pouco para baixo e no 1000 ele é um pouquinho para cima. Aqui no nosso PSP 1000 ainda na parte direita, nós temos aqui um indicativo da bateria para poder fazer o carregamento da nossa, né, bateria do nosso PSP, porém nós não temos esse indicativo no nosso PSP 3000, mas daqui a pouco vamos falar sobre a parte de baixo do nosso PSP. Continuando pela parte de cima dos nossos PSPs, aqui nós podemos ver bastante diferenças de um para o outro. Começando pelos gatilhos, são basicamente do mesmo tamanho, basicamente iguais. A única diferença nos gatilhos é que a letra R e L, left, right, do nosso PSP 1000, ela vem escrita com uma cor preta, evidenciando left e right. Já no nosso PSP 3000, temos também a letra lá dentro, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Temos também a letrinha lá dentro,
porém ela também está em branco, ou seja, na mesma cor do material interno, né, desse material esmaltado que temos aqui. Ambos possuem a conectividade mini USB, que serve para transferência de dados e também para poder conectar acessórios em ambos os PSPs. Aqui nós temos duas entradas de parafusos aqui para poder fazer essa conectividade de acessórios. Isso eu tô falando do PSP 3000. Já no PSP 1000 nós também temos essa entrada aqui para poder fazer essa conectividade. Aqui no nosso lado esquerdo, no nosso PSP 3000, conforme eu já mostrei, nós temos aqui o botão de liga e desliga do wireless. Já no nosso PSP 1000 o botão fica aqui no lado esquerdo, mas no lugar, no nosso PSP 1000, temos esse botão aqui, que eu vou ser bem sincero com vocês, não sei dizer para que ele serve. Aqui no nosso lado direito, ainda assim, na parte de cima da carcaça de ambos os PSPs, no PSP 1000 temos um botão de Open, e é o botão simplesmente de abrir a nossa bandeja para poder colocar a mídia física, seja ele jogo, seja ele DVD. O nosso PSP 3000 também tem essa funcionalidade. Porém, ao invés de ter um botão próprio para poder abrir a bandeja, como vocês podem ver aqui já está um pouquinho levantado, a bandeja ela simplesmente abre com a gente empurrando assim. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na parte de dentro, aqui do nosso PSP 3000, na parte de leitor de mídia física. Como vocês podem ver, é bem simples no nosso PSP 3000, né? Não tem uma mega estrutura, a não ser, né, o leitor na parte de dentro aqui, mas nessa parte da bandeja não tem uma mega estrutura para poder colocar a mídia física e fazer a conectividade no nosso PSP 3000. Já no nosso PSP 1000, quando a gente abre a bandeja, a gente consegue ver já uma estrutura bem mais robusta. Então eles conseguiram minimizar até mesmo nessa estrutura. Por isso acredito que um dos motivos pelos quais temos essa diferença aqui de gramatura entre um PSP e o outro também tem um pouco a ver com essa parte aqui do nosso leitor de DVDs ou de jogos. Eu gostaria também que vocês se atentassem à parte de trás da carcaça dos dois, né? Na parte de trás da carcaça do nosso PSP 1000, você pode ver que ela é toda trabalhada com um material fosco, aonde impede que a gordura da mão fica bem visível. Aqui nós temos algumas marcas por conta de marcas de uso mesmo, porque tem muito tempo que eu tenho esse PSP. Porém, a gente pode ver que ela segura bastante essa questão de gordura de mão. Além de que na hora do jogo, é importante de que o PSP, o console, não escorregue da mão da gente, principalmente para quem tem sudorese nas mãos enquanto está jogando. Nós podemos ver aqui também que nós temos um círculo aqui, né, em um material prateado, que está bem arranhado. Nesse PSP 1000, ele tem uma grossura diferentemente do PSP 3000. Podemos perceber também que na carcaça traseira do nosso PSP 3000, ele é feito com o mesmo material da parte da frente de ambos os PSPs, o que permite bastante manchas, o que permite bastante gordura de mão, o que eu acho que além de pra estética ser muito ruim e pra jogabilidade também ser bastante ruim, pra mim é um pouco de falta de higiene, que existe a necessidade de sempre estar higienizando o PSP para que na próxima vez que você for pegar pra poder jogar ele não esteja ali com sujeiras de suor de mão. Então um ponto positivo do nosso PSP 1000 eu acho que é essa carcaça feita nesse material um pouco fosco, particularmente eu gosto bastante. E nós temos essa diferença do nosso PSP 3000 para o PSP 1000 referente a esse círculo prateado aqui, que no nosso PSP 1000 ele é bem mais grosso e bem mais evidente do que no nosso PSP 3000. Sobre a abertura da capa de onde fica a bateria dos nossos PSPs, é também um pouco diferente. No nosso PSP 3000, a gente tem uma facilidade de puxar aqui, por essa alavanquinha que tem aqui, a gente aperta essa alavanca e consegue puxar essa parte aqui e ter acesso à bateria. Essa bateria aqui ela não é original, tá, do PSP. Esse PSP aqui eu peguei ele emprestado e a pessoa precisou comprar uma nova bateria, porque a bateria estava viciada. Então, para poder trazer esse vídeo aqui para vocês, a pessoa preferiu comprar uma nova bateria. Então, a bateria que eu mostrei aqui para vocês não é original. Porém, a maneira de abrir o nosso PSP 3000 é dessa forma, né? Enquanto a maneira de abrir a parte da bateria do nosso PSP 1000, você aperta nesse botão, tira essa parte aqui da carcaça. Porém, eu já tentei tirar diversas vezes e não consegui. É um pouco difícil para poder tirar. Então, não sei se eu vou conseguir trazer aqui para vocês, ó. Eu não tô conseguindo, prefiro não arriscar, uma vez que não existe a necessidade de eu tirar essa bateria, mas eu já adianto pra vocês que a bateria que encontra-se nesse PSP aqui, ela é original. Outra diferença também que o PSP 3000 possui do PSP 1000 tem a ver também com a bateria. Enquanto o PSP 1000 possui apenas 1.800 mAh de bateria, o nosso PSP 3000 pode chegar até 3.600 mAh. E por que pode chegar até 3.600 mAh? Porque depende do modelo do PSP 3000 que você comprar. Porque existe o PSP, por exemplo, 3000, PSP 3001, PSP 3010. Aqui em específico nós estamos falando do PSP 1000 e do PSP 3000. Outra diferença também que ambos vêm a ter
é referente à memória RAM, enquanto o PSP 1000 ele possui apenas 32 GB de memória RAM, o nosso PSP 3000 possui 64 GB de memória RAM. E mesmo o PSP 3000 tendo diferenças realmente significantes comparando com o PSP 1000, eu ainda assim fico com o PSP 1000. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha.